Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de profetizar. O Evangelho de hoje, neste dia quando celebramos os mártires das missões jesuíticas no sul do Brasil e nos países vizinhos, o Evangelho é de Lucas, capítulo 19, 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando ouviam Jesus falar, ficavam fascinados. Mas havia algo que impedia de acolher essa profecia, essa palavra nova. Justamente a coragem que Jesus tinha de surpreender, convidando a todos a um seguimento profundo e verdadeiro, e que não caíssemos nas armadilhas dos tempos, como, por exemplo, a armadilha do dinheiro. É preciso olhar bem para Jesus, perceber o seu modo de ser e de viver, a coragem que ele tinha de sempre denunciar o que estava fora do caminho. A prática religiosa da religião daquele tempo era confusa. Confundia Deus com o dinheiro e colocava o dinheiro no lugar de Deus. Mas será que esse tempo passou? Será que ainda hoje muitas religiões, comunidades, não colocam o dinheiro em primeiro lugar, esquecendo dos pobres? É preciso olhar para as necessidades, para os tempos que vivemos, para o povo de Deus e colocar Deus em primeiro lugar e colocar o seu povo no centro e não deixar que sofram. Quando a religião se envolve com o dinheiro e passa a ter o dinheiro, Deus como dinheiro, ela desvirtua completamente a função e o valor da oração e da religião. A casa de Deus é casa de oração e casa do pão, casa da missão, casa da caridade. Diz o Papa Francisco, abre aspas, a esperança dos pobres jamais se frustrará. Fecha aspas, Salmo 9, 19. E continua o Papa Francisco. Passam os séculos, mas permanece imutável a condição de ricos e pobres. Como se a experiência da história não nos ensinasse nada. Assim, as palavras do Salmo não dizem respeito ao passado, mas ao nosso presente, submetido ao juízo de Deus. Continua o Papa Francisco falando. Ele afirma: a todas as comunidades cristãs e a quantos sentem a exigência de levar a esperança e conforto aos pobres, peço que se empenhem para que este Dia Mundial possa reforçar em muitos a vontade de colaborar concretamente para que ninguém se sinta privado da proximidade da solidariedade. Fecha aspas. Papa Francisco nos lembrando da Jornada Mundial dos Pobres que ele criou. Esse é o Papa Francisco, capaz de inserir a dinâmica do cotidiano, litúrgico, social ou estrutural da Igreja, o amor e o carinho pelos mais fracos, fazendo com que não consigamos seguir adiante sem observarmos atentamente a realidade que nos circunda e desafia constantemente. Não dá para sequer fazer de conta que tudo está bem, pois, dominicalmente, da janela do seu escritório, Francisco grita ao mundo sua solidariedade e a importância que os pobres têm para o Evangelho de Jesus Cristo e para a Igreja.
Seu desejo é de que cresça em nós a capacidade de olhar ao redor e sentir o que Jesus sentia e agir como ele agia. Esta parte você encontra no meu livro Francisco, Papa da Esperança, da editora Autêntica, do Grupo Autêntica, da editora Gutenberg, na página 97. Eu até indico, quem quiser ler, Um Papa dos Pobres, capítulo 18, página 95, do meu livro Francisco, Papa da Esperança. É preciso compreender para onde caminha a religião. É preciso compreender para onde caminha o Evangelho, a pregação do Evangelho. E o Papa Francisco tem gritado ao mundo, como Papa, como Pontífice, como seguidor de Jesus Cristo, a necessidade de que a Igreja e seus filhos não esqueçam dos pobres. E isto é Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Por que será que denunciar que muitos de nós vivemos mais para o dinheiro e esquecemos os pobres gera tanta crítica? Por que será que há tantos católicos e cristãos interessados em uma religião pura? Tão pura, fica tão fina que é capaz de quebrar, enquanto os pobres, Cristo continua sofrendo no mundo. Queridos irmãos e irmãs, é preciso expulsar de nós, templo de Deus, isto que afeta o nosso coração e que nos empobrece, que nos envergonha e nos distancia da pregação do Evangelho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça da intercessão de São Roque Gonzales, Alfonso e João Castilho, que foram mártires por causa do Evangelho. Foram mártires porque acreditaram no projeto de Deus na defesa dos indígenas e dos pobres. Os 3 padres eram jesuítas missionários na América do Sul, no tempo da colonização espanhola. Organizavam as missões e reduções implantadas pela Companhia de Jesus entre os índios guaranis do hoje chamado Cone Sul. E foram assassinados. Os colonizadores não aceitaram e, por isso, destruíram as reduções e mataram estes 3 homens. Peçamos a graça da intercessão. E assim possamos continuar a missão de evangelizar com alegria. Amém. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, a sua mensagem, de seguir o meu canal, que estamos quase chegando a 12 mil assinaturas no YouTube, Padre Laércio Lima. Quem quiser e puder, vamos seguir este canal para que ele possa crescer e evangelizar cada vez mais. Muito obrigado a todos. Pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto, e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas.
porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.